pode ser usado contra vocês depois, tá? Estamos gravando. Aí se Jesus voltar, a gente vai gravar e ver. Cortar o Tá. microfone. Eu vou colocar aqui, então, um PowerPoint, que a minha técnica assessora, a Ruth, né? Ela me ajudou a montar um PowerPoint que vai facilitar um pouco a visão para todos, né? Daquilo que a gente vai estar fazendo. Vocês conseguem ver aí? Apareceu ali? Tá. Todo mundo está enxergando aí? Sim. Só para responder a pergunta que vai ser feita, então, o cavalo branco com arco aí é para ser Jesus, né? Que tá. Viu? O cavalo vermelho é o cavalo da guerra, tá? O cavalo preto é o cavalo da fome e o cavalo amarelo aqui no canto com a foice ali é o que a gente está enfrentando agora, que é essa pandemia aí, né? Que são as pestes, tá? Mas ainda não é o momento deles estarem atuando. Isso vai ficar um pouquinho mais para frente. É assim? Sim. A gente volta ali no outro, se tu quiser. Tá. Não, mas eu vou ter que ler. Tá. Não, mas tu bota Então, hoje nós vamos falar do arrebatamento. Introdução. Vamos? Hoje nós vamos falar, então, do arrebatamento. E ainda tem algumas coisas que a gente precisa ver antes de falar propriamente do arrebatamento em si. Então, o gráfico que eu mandei, né, para vocês, ele está aqui. E esse gráfico, então, ele eu dei uma corrigida aqui em algumas coisas. É um gráfico que eu achei na internet aí. E ele fecha perfeitamente com aquilo que eu estava falando, tá? E aqui só eu queria abrir ele e colocar algumas coisas mais, mas eu resolvi deixar ele assim e então a gente vai incluindo as coisas na medida que falando. Depois o PowerPoint também fica à disposição, tá? Aqui tem só uma coisa, na era da igreja, tu chamou de era da graça, né? Sim. Tá? Aqui, quem quiser pode escrever aqui em cima também. Era da graça também. Tá. Era isso, Márcio? Sim. Não, só esse... Uhum. Tá. Então, na verdade, o que nós estamos olhando é para a história da humanidade como um todo, né? Então, pode parecer alguém, nossa, mas é muita coisa aqui. Então, tem muito mais do que isso, né? Nós vamos ficar um pouco mais pela superfície. O período que a gente está vendo, então, é essa aqui, né? A era da igreja ou a era da graça, o período da igreja aqui. E nesse momento, então, quando a gente lê Mateus 24, né? Então, tem algumas coisas que a gente já viu que estão acontecendo e que a gente falou na semana passada. E hoje o que a gente vai ver, então, são algumas coisas muito importantes que devem acontecer ainda, que a gente precisa observar. Então, ainda nas dores de parto, né? Mais alguns dos sinais que determinam o tempo que chegou. Então, estamos nessas dores do parto. A reforma de Israel é uma coisa, dos pontos mais importantes daquilo que vai acontecer daqui para frente, tá? A partir desse momento que antecede aqui ao arrebatamento, tá?
porque Israel, depois que Jesus ele subiu para a presença de Deus e a igreja começou, né, no ano 70 depois de Cristo, Israel foi totalmente destruída e o povo de Israel foi espalhado pelo mundo inteiro. E durante esses dois mil anos, os judeus eles ficaram sem pátria, né? Eu lembro que eu aprendi na escola, quando estava fazendo a primeira série ainda, que os judeus eram um povo, uma nação que não tinham pátria, né? Então, em 1948, aconteceu aqui a formação do Estado de Israel. Foi depois da Segunda Guerra Mundial, depois de eles terem sofrido o Holocausto, então decidiram dar um pedaço de terra para eles lá, onde que é Israel. Só que isso foi de forma bem acidentada ainda, porque de fato eles não estavam querendo dar esse pedaço de terra. E tinha um monte de gente que não estava interessado que os judeus voltassem para lá, os árabes, os ingleses, né, que dominavam aquela região, mas finalmente eles receberam um pedaço de terra e se formou o Estado de Israel. Então, aqui em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 1 a 10, tem esse versículo aqui que fala a respeito disso. Em Deuteronômio, se vocês lembram, né, é lá no começo da Bíblia, e nada dessas coisas tinha acontecido, mas já tinha sido profetizado que Israel seria espalhado pelo mundo. Então aqui diz: então o Senhor nosso Deus terá pena de vocês, ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhado e os trará de volta à pátria. Mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo, o Senhor nosso Deus os reunirá e os antepassados de vocês os reunirá e fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. A figura ficou em cima. Ainda nesse mesmo texto, não, tá. Fala da... não fala da reconstrução do templo. Então, aqui, essa profecia, depois disso aconteceu que Israel ele foi conquistado pela Babilônia, foi destruído também pela Babilônia e também foi levado embora, mas eles não foram espalhados pela terra. Então, o único momento onde que eles são espalhados realmente por toda a terra é lá pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. E passaram, então, esses 2000 anos afastados. Nos últimos anos, de 48 para cá, o Estado de Israel está se recompondo cada vez mais. E constantemente, todos os anos, são milhares de judeus que voltam para Israel. É muito interessante quando vocês conhecerem um judeu, né, pergunta, e aí, como é que tá? Tu vai voltar para Israel? E aí eles vão ter uma posição a respeito disso. Eu conheci um judeu em Porto Alegre, Samuel, o nome dele, Sami, né? E eu perguntei para ele isso. Ele não estava muito interessado e eu continuei tendo contato com ele. Agora, na última vez que eu conversei com ele sobre isso, ele já estava pensando em ir para Israel também. Então, é bem interessante isso, tá? Essa dúvida que eu fiquei. Eu tenho um conhecido, Luiz, dois conhecidos, na verdade, que voltaram para Israel. Um que são pessoas que eu conheço da área de licenciamentos, né? Um que era ligado à Disney, ele veio para o Brasil muitos anos atrás, o avô dele veio para o Brasil, nós somos judeus, e ele voltou, e ele quer que os filhos voltem. Então, o filho dele tem a minha idade, mas ele já está há uns 10 anos. E um outro que voltou há uns 6 anos atrás, 5, 6 anos, é o dono da Cestini. Alguém conhece a mochila Cestini? Tá? A empresa continua no Brasil, ele fica lá um mês ele vem para cá, mas ele continua tocando a empresa, mas ele foi com toda a família. E ele disse que mais familiares dele também
quiseram voltar para lá. Ele disse, tá um movimento lá e a gente quer voltar, o povo quer voltar a se reunir em Israel. E ele é ortodoxo, né? Ele come comida kosher, ele não é cristão. Esse judeu que eu conheci, ele não é cristão, não é ortodoxo, ele não é nada. Mas ele quer voltar também. Então, a reforma de Israel, ela começou em 48 e está continuando cada vez mais. E isso é uma prova de que nós estamos muito próximos do tempo final. A Bíblia fala aí que isso, uma geração, no momento que Israel voltar para casa, uma geração depois, então, Jesus voltaria. A questão é que ninguém sabe determinar o que é uma geração. Tá? 40 anos, 70 anos, 80, 100, 120, né? Ninguém consegue definir. Qual é o ano que... Quantos anos está fazendo Israel? O Estado de Israel. 48, 72. 72. O Estado de Israel, ele está comemorando já 72 anos, de 48 para até aqui, né? Tá, joia. Reforma de Israel. Em Ezequiel 37, de 1 a 2, tem a profecia, ou a visão do Vale dos Ossos Secos, né? Então, é muito interessante isso aí, eu não vou ler todo, né? Mas eu vou ler aqui esse trecho. Eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, estavam completamente secos. Se vocês lerem esse texto, vocês vão ver que esse lugar, então, esses ossos, ele profetiza sobre os ossos, que Deus manda ele profetizar, e os ossos começam a voltar a ter tendões e músculos e carne e pele, e finalmente ele profetiza que eles têm vida e eles voltam a viver. Então, isso está intimamente relacionado com a restauração de Israel. Tá? Em Daniel, a gente encontra uma outra profecia que fala da estátua de Nabucodonosor, né, que ele sonha e ele tem essa visão de uma estátua, né? É uma estátua que tem a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de barro, tá? E aí também é representado por esses animais que tem aqui do lado. E essa profecia fala que imaginem vocês que essa profecia foi dada na época que a Babilônia ela era o maior império do mundo. Então não se sabia da Pérsia, não se sabia da Grécia, muito menos de Roma, tá? E as coisas, os impérios que se sucederam foram exatamente esses aí. E é interessante que esses impérios, sendo representados por esses animais, eles, se vocês estudarem história sobre esses impérios, vocês vão ver que é exatamente esses animais que representam esses impérios. Então, isso foi profetizado antes desses impérios existirem, né? E aqui, o que é importante para nós é saber que o último império, que é Roma, né, que tem as pernas de ferro, ele termina com os pés de ferro e barro. Então, hoje, o que se espera no mundo é reconhecer que império é esse que é feito de barro, que se misturou com o Império Romano. Tá? Então, essa é uma coisa que a gente pode ficar assim ligado, né? Porque aqui, ó, os pés têm 10 dedos, né? Então, seria que esse império seria composto de 10 povos ou 10 nações, né? Então, quando o mercado comum europeu ele foi
estabelecido alguns anos atrás, né? Todo mundo, aqui ó, o Império de Barro, né? Então deixou todos os crentes pelo mundo aí oriçado, né? Com essa ideia. Então o fato dessa profecia ter sido cumprido tão claramente, né? Nos outros impérios, certamente o último império vai ser também exatamente aquilo que a Bíblia diz que será, né? Certo? Quem está falando? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat, tá? E aí a Ruth, ou do bate-papo, né? E aí a Ruth e a Denise aqui, eles vão me passar, vão ler a pergunta e vão me passar. Muito bem, então avançando mais um pouco, o que a gente precisa observar também nesse momento da história é a respeito da construção do templo em Israel. Então Israel já está estabelecido, já está sendo trazido de volta para a Terra Prometida, né? E o que se espera agora é que então o templo seja reconstruído. Meu pastor, né, que me orientou no começo da minha caminhada, ele me falou que o templo, na verdade, já está pronto. Ele já está aí com todas as pedras cortadas, né, tudo direitinho, e no momento que eles quiserem, eles só vão lá e eles montam o templo. O problema é que esse templo ele precisa voltar para o lugar dele, e o lugar dele está ocupado. Tá? O lugar dele está ocupado por uma mesquita muçulmana, a Mesquita de Omar, que é aquela mesquita que, quando vocês veem uma foto de Jerusalém, tem uma cúpula dourada em cima, tá? E para eles reconstruir o templo, eles têm que derrubar aquela mesquita. Então vocês imaginem o barulho que esse negócio vai dar, né? Porque toda vez que um judeu tenta subir no monte do templo, né, só para subir lá, já dá uma baita de uma bagunça, né? Quase começa uma guerra toda vez que acontece isso. Então, o templo vai ter que ser construído lá. Como vai acontecer isso, não sabemos. Mas, se um dia vocês ficarem sabendo que o templo está para ser reconstruído, olha, pode ir preparando a maletinha, né? Façam as últimas coisas que vocês queriam fazer aqui em vida ainda, né? Que daqui a pouco Jesus está voltando. A malinha não adianta levar, né? Porque não vamos precisar de nada lá em cima. Já tem tudo pronto para nós. Então, a reconstrução do templo. Ezequiel 37, 26 a 28, diz ali: farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança. Aumentarei a população e porei meu templo na terra deles, e ali ficará para sempre. Viverei ali com eles e serei o Deus deles, e eles serão meu povo, quando eu puser o meu templo ali, para eu ficar no meio deles. As nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, separei o povo de Israel para ser meu. Ezequiel, aqui, ele está falando depois que o templo já estava destruído. E ele foi reconstruído. Ele foi reconstruído porque Jesus, quando ele estava aqui na Terra, tinha um templo lá, o templo de Herodes. Mas aqui ele está falando algumas coisas a mais do que aquele templo, né? Quando eu puser o meu templo ali, para eu ficar no meio deles, as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, separei o povo de Israel para ser meu. Ou seja, naquele período, as nações não reconheceram coisa nenhuma, né? E não foi para sempre também que Deus ficou ali no meio, porque ele foi destruído de novo. Então, as profecias bíblicas, elas não podem ter nenhuma vírgula errada, né?
Elas sempre vão ser uma profecia que ela vai se fechar ao pé da letra. Então, esse templo ainda está para ser reconstruído, tá? Ou ele ainda está para ser construído. Sim, pai. Tá? Eu vi também que o templo de Herodes ficou de pé 7 anos e foi destruído. Ele ficou pronto, ficou 7 anos inteiro e daí foi destruído. Tu está com o microfone aberto? Não, pode repetir. É. Ah, tá escrito na Bíblia, NA. A Ruth está dizendo aí que nas pesquisas dela, o templo de Herodes, ele ficou somente 7 anos funcionando, né? A gente conhece a história de Jesus e ele esteve aqui na Terra durante 3 anos, né? Mas aí eu não sei, eu não conhecia essa informação. Ela está me dizendo isso Tá agora. na Bíblia NA. Tá. Então, o que nos cabe agora, daqui para frente? Nós estamos num período onde que nós temos que ficar vigilantes, tá? Então, Mateus 24, 36 a 44. Diz aqui, ó. Mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho, moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu senhor. Lembrem disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Então, é muito interessante, né, que o tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo assim. Está todo mundo relativamente tranquilo, né? Como eu falei na semana passada, eu não sei se vocês lembram, no século passado nós tivemos até a metade do século, passando um pouquinho, nós tivemos talvez os maiores conflitos que a humanidade já sofreu em qualquer época da história. Mas a segunda metade do século passado, até a data que a gente está hoje, o mundo ele está em relativa paz, né? Então, todo mundo casando, construindo casa, progredindo, né? A gente tem comida, a gente está financeiramente estável e o mundo está gozando de uma relativa paz. Então, aqui tem um sinal muito importante que a gente precisa observar. Quando Noé construiu a arca, o mundo também estava assim. Só que estava longe de Deus, né? Não queria saber nada de Deus. As parábolas que se seguem aqui em Mateus, né, são 3 parábolas, né, que ele fala justamente desse momento, né, que quando as pessoas elas estão sossegadas, acha que isso vai demorar muito, aí é que o bicho vai pegar, tá? Então é muito importante a gente considerar isso. O empregado fiel e o infiel é aquele que um cuidou direito do que tinha que cuidar e o outro ele foi totalmente descomprometido com aquilo que ele tinha que fazer. As 10 virgens ou as 10 moças, né, são aquelas que estavam esperando o noivo, né? Algumas estavam aí de boa, né? E as outras estavam preocupadas. Preciso ter óleo quando ele vier. E os 3 empregados são aqueles que ganharam dinheiro para aplicar. Então, isso se aplica à nossa vida nesse momento. Não é um momento da gente deitar na rede e esperar Jesus voltar. É um momento da gente olhar em volta, ver o que precisa ser feito ainda, porque vocês lembram que semana passada a gente leu o primeiro parágrafo ali do capítulo 24,
E aí no versículo 14 diz: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Tá? Então, quando a boa notícia sobre o reino de Deus for pregado para todo mundo, aí é o momento de acontecerem essas coisas. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 8, né, fala um pouco mais a respeito dessa questão. Deixa eu tirar aqui da frente. Tá. Lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, e amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. Tá? Então aqui, o que nós temos aqui? Um quadro perfeito do mundo que a gente está vivendo. Vocês concordam? Porque é isso que está acontecendo com o mundo de hoje. Né? Um exemplo que me citaram há algum tempo atrás, né? A sociedade hoje ela está tão egoísta, né? Que a gente vê as pessoas levando os cachorrinhos passear na rua, enquanto que eles têm os seus velhos nos asilos e seus filhos nas creches. Pá, eu fiquei muito chocado, porque esse quadro é muito verdadeiro, né? Então as pessoas hoje estão se enchendo de bicho em casa, né? E estão esquecendo daquela velha história, né? De antigamente os velhos eles ficavam na casa da família porque eles ensinavam as crianças, né? Eram eles que ensinavam os valores, os princípios e, né? E eles eram um modelo também para as crianças. A família está ignorada nesse momento da nossa história. E nós estamos perdendo talvez uma das partes mais importantes da nossa vida relacional, que é as 3 gerações andando junto, ou as 4 gerações andando junto. Avós, pais, filhos e netos, né? Num mesmo ambiente, numa mesma comunidade. E é uma coisa interessante que alguém pode dizer assim, tá, mas tu está muito ultrapassado. Ó, a partir de Adão até hoje, a humanidade ela não tem nem 6.000 anos, segundo a Bíblia, partindo do ponto do criacionismo, não da evolução, tá? Então, mais ou menos 6.000 anos de idade. Sabe há quanto tempo essas 4 gerações não estão vivendo mais junto? Não dá nem 100 anos. Então, da mesma forma como há 100 anos atrás a gente não andava de avião, a gente não tinha computador, a gente não tinha celular, a gente não tinha nenhuma mídia, sabe? Então, nos últimos 100 anos, a sociedade ela teve uma revolução radical muito grande. Se os nossos bisavós ou tataravós voltassem, ressuscitassem e viessem para o tempo que a gente está vivendo hoje, eles iam ficar, eles iam pirar, né? Totalmente diferente, né? Salvo alguém que ainda mora na colônia, né? Mas é mais ou menos assim que o mundo está vivendo hoje, na sua maior parte, tá? Então, tem os bolsões de pobreza no mundo, mas, em geral, o mundo vive dessa forma. Então, o que acontece aqui? Ó? Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores, né, da nossa religião, ou do cristianismo, que ele está falando aqui, Timóteo,
porque a comparação aqui não existia igreja católica, evangélica, a luterana ou essas coisas, existia a religião cristã e as pagãs, né? Então, quando ele está falando da religião, ele está falando dessa. Mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Então, é como nós estamos vivendo no mundo que a gente está vivendo hoje. Então, nós precisamos ficar atento, vigiando. E aí, finalmente, então, vai acontecer o arrebatamento. E aqui então, eu dei esse texto para vocês dar uma lida, se pudesse, né? 1 Tessalonicenses 4:13 até 5:11. A vinda do Senhor. Então, irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Então, de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz de arcanjo, o som de trombeta da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Então, esse é o momento do arrebatamento que vai acontecer, né? No momento que praticamente todas essas coisas estiverem alinhadas. Então, vai acontecer esse, né? Num piscar de olhos, vai acontecer esse arrebatamento. Continuando aqui, né? Deixa eu só ver se eu li tudo ali. Tá. Na continuação do texto. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão, que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite, nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça, e a nossa esperança de salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos como se estivermos mortos, quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Aqui, essa palavra ela é muito importante para nós, porque uma coisa que nos anima, tá? Mas se eu morrer antes do arrebatamento, tá? Se eu morrer em Cristo, eu vou ser ressuscitado naquele momento onde que Jesus ele vai vir até as nuvens, vai tocar a trombeta e vão ressuscitar os mortos primeiro. Então, todos aqueles que morreram em Cristo, aqueles que já morreram, eles vão acordar nesse momento, onde Jesus está vindo nas nuvens. E aí, no mesmo instante, quando a pessoa fecha o olho aqui, né, ele está abrindo os olhos naquele momento, porque na morte não existe o cronos, né, o tempo. A gente, quando dorme, a gente não está pensando, quanto tempo será que falta para eu acordar, né? Então, quem está morto não fica lá se perguntando também quanto tempo falta para eu ressuscitar. A gente morre aqui e já abre o olho lá na presença de Jesus. E logo depois a gente vai estar vendo aqueles que estão sendo arrebatados.
E por que eu botei em negrito aqui esse versículo aqui do 9? Muita gente acha, ou tem algumas outras posições a respeito do arrebatamento, que os cristãos eles vão ser arrebatados no meio da tribulação, ou alguns até só depois, perto do final, né? Mas no 9 aqui diz: Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? No período da tribulação vai ser derramada a ira de Deus sobre a humanidade. Nós não vamos estar aí, né? Cláudio Duarte, para quem já escutou ele, é um pastor humorista, né? Ele sempre diz, se tu quiser, tu pode sofrer. Eu não vou sofrer porque eu estou escolhendo, né, a parte boa. Eu estou escolhendo não sofrer. Então, é muito, muito legal isso que a nossa fé nos dá, que a gente pode escolher sofrer ou não, tá? Tu pode, se tu quer escolher sofrer, continua vivendo a tua vida em pecado, né? Vai fazendo as coisas, dirige tu a tua própria vida, né? Governa tu mesmo ela, que tu vai sofrer. Agora, se tu não quer sofrer, é só obedecer. E aí deixar Jesus dirigir a vida. Se Jesus ele dirige a nossa vida, vai ser muito mais fácil. Mesmo que tiver dificuldade, as dificuldades vão se tornar mais leves, né? Porque ele disse, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tá? Então, significa que mesmo que a gente tenha que passar por um período difícil, isso vai ser mais fácil do que para os outros. Certo? Então, avançando mais um pouco. Apostasia. Aqui nós entramos num momento nessa questão do arrebatamento, né? Antes do arrebatamento, a gente já vai estar vendo a manifestação da apostasia. Apostasia é quando a igreja ou o cristão, ele aprende a respeito do evangelho, ele entende o evangelho, ele se apropria do evangelho, mas depois ele despreza o evangelho, né? Então, na igreja de Laodiceia, né, que é a 7ª igreja, se não me engano, lá de Apocalipse, então tem essa mensagem para eles. Esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo, portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Esse texto... Esse texto ele é muito legal porque ele fecha perfeitamente com aquilo que a gente está vivendo, né? A gente pode ver bem claramente essa questão, né? Somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas aí ele diz, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. A nossa sociedade hoje tem um índice elevadíssimo de problemas emocionais. A maior parte das pessoas hoje está precisando de psiquiatra, psicólogo, algum aditivo, né, para manter a moral elevada. E isso é consequência, muitas vezes,
de uma vida sem propósito, de uma vida sem objetivo, de uma vida que chegou num ponto aonde que parece que as coisas perderam o sentido. E nós precisamos lembrar de que isso faz parte desse momento da história, onde que a gente está muito perto de uma mudança radical na história da humanidade. Quando a gente constrói alguma coisa como a gente fez aqui, vindo lá de Gênesis até aqui, né, a gente pode ver que tem algumas etapas que aconteceram na história da humanidade que as pessoas não pensaram que ia acontecer o que aconteceu. Mas nós estamos num momento de mudança. E se nós estamos num momento de mudança, é um momento para a gente ficar muito atento. Então, aqueles versículos ali que fala sobre vigiar, é muito importante a gente estar atento. Tá? Nós não somos daqueles que estão dormindo, nós não somos daqueles que estão bebendo, né? E que não conseguem ver as coisas. Olha só aqui o que ele sugere que a gente compre de Deus. Compre de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. O ouro que Jesus, ele tem para nos vender é aquele ouro que não estraga, que ninguém rouba, que está lá depositado lá na eternidade. Está num banco que nenhum ladrão jamais vai chegar. Além de ouro, ele está dizendo, comprem também roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Então, a gente está vestido com roupa, né? Mas a nossa nudez, a nudez da nossa sociedade hoje, ela está escancarada. O pecado, ele está exposto. E a roupa branca que Jesus ele tem para nos vender é o sangue dele, que nos cobre, que nos lava o pecado, que cobre o nosso pecado. Desde Gênesis lá, quando Adão e Eva pecaram, Deus ele sacrificou um animal para que pudesse fazer peles de animais para eles se vestirem. O sangue foi derramado para cobrir a nudez deles. Tá? E assim, da mesma forma, nós precisamos hoje recorrer sempre à cruz de Cristo, chegar na presença de Jesus, né, e depositar diante dele os nossos pecados e pedir para ele nos limpar dos nossos pecados. A gente fez isso quando a gente entregou a vida para Jesus, mas nós precisamos continuar fazendo isso diariamente, porque diariamente nós pecamos, né? Talvez não vocês, né, mas eu com certeza, tá? Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Gente, tem tanta gente cega hoje. Em nenhum momento da história da humanidade a gente podia comprar óculos e botar em ordem os olhos quando eles deixam de funcionar direito. Mas está todo mundo cego. Porque ninguém consegue enxergar o futuro. Ninguém consegue enxergar além do que os olhos mostram. Nós só conseguimos enxergar o material. Nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está prometendo. E nós precisamos voltar sempre a enxergar de novo. Uma das orações que eu faço sempre, eu peço para Deus me ajudar a olhar para o mundo que está em minha volta, não com os meus olhos, mas com os olhos dele. Porque nós somos cegos. E aí ele também oferece o colírio, que é a palavra de Deus, né? Que nos ajuda a enxergar coisas que ninguém mais enxerga. Se vocês pensarem, vocês vão ver que quando vocês entregaram a vida para Jesus, tá? Vocês não sabiam nada a respeito da Bíblia e não sabiam nada a respeito de muitas coisas que vocês leram na Bíblia depois. E aí, em determinado momento, a gente olha para aquilo que a gente aprendeu e diz, bah, como é que ninguém nos ensinou isso? Estava na Bíblia. Só que se a gente não lê a Bíblia, a gente não vai ver, né? Então, a Ruth já me falou que já era quase 9 horas. Eu vou... falta bem pouquinho agora. Então, diante dessa apostasia, o objetivo da apostasia é que ela revele o anticristo. Tá?
Então, nós estamos num momento da história onde que a gente tem oportunidade de identificar, talvez, né, o anticristo. Mas vocês sabem que a gente, quando votou no Bolsonaro, esperava que ele fosse o salvador da pátria, né? Vocês sabem que os americanos, quando votaram no Trump, mesmo que todo mundo dissesse que não, eles estavam esperando um salvador da pátria. Na verdade, o mundo hoje está esperando um salvador da pátria. Tá? A maioria dos países por aí estão com problemas seríssimos. Ninguém está muito satisfeito com o seu governo. Está todo mundo incomodado. E nós gostaríamos, de fato, que aparecesse alguém que pudesse dar uma solução para tudo isso, né? Para todos os problemas. Então, aqui o texto de 2 Tessalonicenses, de 1 a 12. Ele diz o seguinte: agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso, enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai colocar acima de todo, ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Enganará todo tipo de maldade, com todo tipo de maldade, os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitam nem amaram a verdade, que os poderia salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Aqui, então, 2 momentos, né? O primeiro é que antes de acontecer a volta de Jesus, né, já vai se ter uma ideia do movimento que vai estar acontecendo. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo. Aqui, o movimento religioso que vai acontecer no mundo, e na verdade já está acontecendo no mundo, é da unidade de todas as religiões. Você já deve ter escutado bastante a respeito disso. A religião cristã, o Papa tentando fazer uma unidade com os muçulmanos, com os hindus, com as religiões africanas e as indígenas, né? E então, por enquanto, não aconteceu isso. Tem uma pergunta ali. Tem uma pergunta? Fala mais alto, talvez. Pede se o pessoal está escutando. Clica na tela. Fala que tem uma pergunta. Lê a só um pergunta. pouquinho. A Ruth falou que tem uma pergunta aqui, mas eu não estou vendo. Falo pra ti. Tá, fala. Darcy pergunta: como o perverso até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus, deve haver um terceiro templo. É isso, né? Isso. Uhum. Essa questão aqui, nós estamos aqui no arrebatamento, né? Então, a parte da revelação do anticristo que eu estou falando aqui é os sinais que apontam para a chegada desse anticristo.
Mas o anticristo ele vai sentar no templo depois, nos 7 anos de tribulação, na metade desse período, ele vai se sentar no templo, e quando ele sentar no templo é que ele vai ser identificado de fato como sendo o anticristo. Até esse momento, ele vai ser apenas alguém que todo mundo estava esperando, esse salvador da pátria. Tá? Ele vai ser aclamado e ele vai, de fato, trazer solução para o mundo todo, para as epidemias, para as guerras, para todas as diferenças. E ele vai unificar todas as religiões. Mas o templo vai ter sido construído lá em Jerusalém, e no momento que ele colocar o trono dele lá no templo para sentar lá, e os judeus vai cair as escamas dos olhos deles e eles vão ver, opa, peraí, esse aqui não é aquele que a gente pensava que fosse, porque eles estão esperando o Messias, né? E esse anticristo é que vai ser aclamado por eles como Messias. Aí também tem a questão, né, que ele precisa ser judeu, né? Então, se vocês virem um grande líder mundial despontar por aí e ele é judeu, né? De novo, pode fazer na malinha, tá? Então, aqui, a misteriosa maldade, tá? A Ruth está dizendo que já deu 9 horas. Tudo bem a gente continuar mais um pouco? 2 slides são necessários. Só tem mais 3 slides. Tá. Eu vou passar rapidinho esses últimos aqui, slides, tá? E aí depois a gente pode retomar um pouco ainda, né? Então aqui nós temos a revelação do anticristo, né? Então essa a manifestação parcial dele, né? Ou seja, suspeitas, né? Provavelmente, se o arrebatamento está muito perto, o anticristo já nasceu e já está sendo promovido em algum lugar do planeta Terra, tá? Gostaria de ter mais informações sobre ele, mas não tem, tá? Aqui a Ruth achou um anticristo para colocar aqui, né? Ninguém pode... tá. A revelação do anticristo. Esse cara, o anticristo, não vai ser um diabão chifrudo. Vai ser um cara aí com uma boa aparência, paletó e gravata, sabe? Um cara inteligente, bonito, sedutor, né? Ele vai ser um cara assim que todo mundo vai dizer, bah, esse cara agora vai mudar a história da humanidade. Esse cara vai botar o mundo em ordem, né? Explica aqui e deixar de trás. Essa figura aqui é o anticristo da série Deixados para Trás, tá? Por isso que a Ruth colocou, porque ela leu todos os livros dessa série. Se alguém quiser emprestar. E ela está dizendo que se alguém quiser emprestar, ela empresta. Não aconselho muito, é mais novela do que coisa prática. Então, aqui, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Então, aqui tem uma questão. Para que o anticristo possa assumir o papel dele e começar a fazer aquele período de 3 anos e meio, tá? Primeiro, a igreja tem que ser retirada daí, tá? Então, é muito importante que aqui no texto aqui, deixa eu ver onde que está. É sobre o... Aqui, no versículo 5 aqui de Tessalonicenses 2, diz assim: por acaso vocês não se lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? Vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. Tá? Então, tem alguma coisa que não permite que isso aconteça. Sabe qual é que é essa alguma coisa? Essa alguma coisa somos nós. Para que a gente possa, para que Satanás, ou para que o anticristo possa se manifestar, primeiro tem que sair aquele que impede ele. Então, no poder de Jesus, né, nós podemos expulsar qualquer demônio, nós podemos repreender qualquer demônio,
nós podemos impedir a obra de Satanás. Se a igreja estiver aqui na Terra ainda, então ela tem condições de peitar ele de mano a mano, até com vantagem, né? Então a igreja vai ter que sair para que ele possa fazer aquilo que ele está predestinado a fazer. Então isso é uma parte muito importante que faz com que eu creia que a gente vai ser arrebatado antes da tribulação, porque o anticristo só pode se manifestar a partir do momento que a igreja for arrebatada. Aí ele vai ter o campo livre, sabe? Ele não vai ter oposição. Vai ter gente aqui na Terra que foi evangelizada, que não se converteu, que nesse período vai se converter, mas eles não vão ter mais ajuda do Espírito Santo. Tá? Nós temos o Espírito Santo em nós. E no poder do Espírito Santo que a gente pode, de fato, enfrentar Satanás. Aqui, então, Apocalipse 13, 16 a 18, né, fala um pouco a respeito do quem vai ser o anticristo e do que vai acontecer um pouco mais para frente, que a gente vai ver melhor depois. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal. Isso é o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente para descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano, o seu número é 666. Então, aqui nós já sabemos que hoje estão querendo botar chip na mão, né, de todo mundo, e tem uma polêmica em cima disso, mas essa semana que passou aí eu fui retirar um dinheiro num caixa eletrônico e eu só precisei botar minha mão em cima. E já minha conta liberou o dinheiro. E eu quero aí, como? Da onde? Eu não fiz nada, né? Eu não deixei ninguém botar um chip em mim, nem nada. Então eu estou meio atrasado nessa tecnologia, né? Mas é mais ou menos esse número da besta aí, de uma forma ou de outra, ele vai ser colocado, né? Mas eu acredito que ele não pode violar o nosso livre-arbítrio, né? E aqui o número desse ser aí, então, é 666. Eu tenho um material aqui que... Uma pergunta? Tem uma pergunta aí. Da Luana. Primeiramente vai haver o arrebatamento com os escolhidos, depois vai haver o anticristo, é isso? Isso. Primeiro, o anticristo que eu estou falando aqui, ele, vamos dizer assim, a gente pode visualizar os movimentos que estão sendo feitos para a chegada dele. Tá? Então, essa questão da tecnologia para colocar o número na mão, né, que há 30 anos atrás não se tinha nenhuma ideia de como seria isso. Hoje se sabe tranquilamente que não precisa nem botar um chip na mão mais. Então, esse número, a possibilidade de se colocar esse número é que representa a chegada desse momento da história, né? Então, o anticristo, ele só vai se manifestar, ele só vai se revelar depois do arrebatamento. Então, antes a gente pode até desconfiar desse negócio de quem, esse cara aí pode ser, né? Então, aqui eu tenho um negócio aqui que um padre, né? Ex-padre J. Bertuol. Ele escreveu As Chaves da Besta, né? Então, ele foi padre durante muito tempo e ele escreveu vários livros, e um desses livros ele coloca aqui alguns nomes, né, do Papa, né? Então, Vicaris Filii Dei, né, se substituir aqui as letras romanas, os números romanos aqui que tem nas palavras, e somar, vocês podem ver ali que dá 666, tá? Vicaris Generalis Dei in Terris, né? Primeiro, eu não sou de origem católica, né? Então eu fiquei na dúvida, né, no começo. Mas eu fui pesquisando e esses títulos, de fato, os papas eles têm, tá? E é, no mínimo, muito curioso, né, que a soma desses números dá esse 666.
E aí vocês viram aqui, né, que isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Então, todos esses nomes aqui, eles são nomes que o Papa ele carrega, e também são nomes de blasfêmia, porque, na verdade, ninguém pode ser substituto do Filho de Deus. Ninguém pode ser substituto geral de Deus na Terra. E latino, rei e sacerdote, aqui eu não me lembro o que significa o latino, ou guia do clero, tudo bem. Mas esses outros dois aí, é muito sério esse negócio, né? Substituto geral de Deus na Terra. Nós que somos convertidos, que entregamos nossa vida para Jesus, nós somos representantes de Deus na Terra, né? Representantes do Filho de Deus na Terra, mas jamais substitutos de qualquer coisa, né? Então, Deus é Deus, Jesus é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Então, e aqui também a palavra latino, né, no grego, transformando as letras que valem números, da 666, em hebraico, o número romano também da 666. Curiosidades que esse padre achou interessante e eu também achei, né? Então, eu sempre gosto de mostrar. Vocês não vão pegar isso aqui e esfregar na cara de um católico, pelo amor de Deus, né? Porque ele não vai entender do que está se passando. Mas eu sempre gosto de mostrar isso aí, porque faz muito sentido esse negócio. Não sei o que vai acontecer com a Igreja Católica, né? Mas eu acredito, de alguma forma, que a parte de ferro da estátua, né, que a gente viu há pouco, essa estátua de Daniel, tá? A parte de ferro que compõe aqui os pés, junto com o barro, né, é ainda o resquício do Império Romano. E o Império Romano, ele na verdade foi substituído pela Igreja. Quando a Igreja, quando o Império Romano caiu, no mesmo instante a Igreja se formou com os mesmos poderes que o Império Romano tinha. Então, são curiosidades, aí eu vou dizer para vocês que é especulação da minha parte, né? Mas que essas coisas a gente pode ventilar. Não significam que seja verdade, tá? Mas são curiosidades interessantes. Então, nesse momento, então, nós chegamos então no momento do arrebatamento, e a partir então, semana que vem, a gente pode falar então sobre o período então da tribulação. Tá? O que vai acontecer? Eu não vou ir muito a fundo, porque vai ficar muito complexo, né? Então, eu vou tentar ser um pouco superficial, mas pelo menos para que todos tenham uma ideia do que vai ser. Eu corrijo a palavra superficial. Breve. Breve, é. Superficial pode soar um pouco. A Denise está me corrigindo aqui, que ela está dizendo que eu não devo ser superficial, eu devo ser breve. Então, eu não vou ser muito detalhista, né, demais. Eu tive vendo uns gráficos, esse gráfico que eu postei aqui para vocês dar uma olhada, né? Tem gráficos aí que tem praticamente todos os versículos da Bíblia que estão relacionados ao Apocalipse, tem nesse gráfico, tá? Então, o troço fica assim, nossa, muito complexo, muito poluído. Então é interessante a gente ter uma ideia, tipo um esqueleto, né, daquilo que ainda tem para acontecer. Nós não precisamos saber tudo, mas é importante a gente ter uma ideia. Então, se alguém quer fazer mais alguma pergunta a respeito disso que eu falei hoje, pode depois mandar no grupo. Tá? Eu vou respondendo no grupo, e se alguém quer comentar alguma coisa também ou acrescentar alguma coisa
que acha que é importante para que os outros saibam também, então tem o grupo do Apocalipse aí para a gente se comunicar. Darcy fez uma pergunta. Leia em voz alta. Ah, não entendi o que os códigos e letras têm a ver com o Papa, o Darcy perguntou, né? Onde é que está, Darcy? Isso tá uma coisa, tem. Esses nomes, eles estão escritos no chapéu do Papa, tá? Uma vez eu comentei isso porque esse chapéu se chama mitra, né? Aí alguém disse, não, mas a mitra é o setor onde que o padre cuida, né? Tipo, a mitra de tipo uma diocese, uma coisa assim. Eu não entendo muito dessa nomenclatura católica, né? Mas esses nomes, né? Eles estão nesse chapéu e por isso que o texto ali diz também que ele está na testa, né? Então, ele está aqui em cima no chapéu. Só que eu não sei como é que eles escrevem isso, como está escrito lá, porque eu nunca vi o chapéu esse em questão, né? Com esse negócio escrito. Mas até onde que eu pesquisei, realmente o troço funciona desse jeito. Se alguém tiver essa resposta para nos dar, por favor, né? Coloca no grupo aí. Mas é no chapéu do Papa. Aquele chapéu engraçado que eles têm, tá? Luiz, eu gostei quando tu disse assim, ó, isso é uma especulação minha, né? Porque eu acho que a cada momento vai surgir as tentativas dessa explicação, né? Mas eu acho que como uma especulação, eu acho que isso vai ser uma coisa que a gente vai se surpreender, sabe? Porque vai ficar nesse tom de mistério, né? Eu acho que uma coisa também que eu queria complementar, que eu vejo que está se preparando um terreno para ter não sei se é pseudo, mas um tipo de paz mundial, que a gente está vendo que agora durante a pandemia está aflorando uma coisa que nós já vínhamos, vários institutos de pesquisa vinham dizendo para nós já nos últimos 5, 6 anos, que está chegando, que ia ser muito forte uma onda de valorização do ser humano, da queda do preconceito, e que as pessoas teriam que aceitar mais as pessoas, que o lado econômico ia ser deixado de lado, né? Isso está sendo predito, assim, acho que eu já comentei em algumas reuniões também. A pandemia está acelerando isso. Uhum. Né? E o que nós estamos vendo agora nos Estados Unidos, a gente vê que aquele caso lá do policial, né, que matou negro, foi o estopim que acendeu no mundo inteiro manifestações, tá, contra essa questão racial, discriminação, né, autoritarismos. Tá? Então, por exemplo, na China agora, o pessoal a China quer engolir Hong Kong, quer tomar conta de Hong Kong, e eles estão se rebelando. Então, o mundo inteiro está se mobilizando para vender uma ideia de paz, que é possível a paz, que todo mundo tem que se dar bem, que o lado econômico vai ter que ficar em segundo plano. Tá? E eu acho que isso também é uma preparação para um terreno para ter uma ordem mundial aí. Como Jesus ele falou, né? A gente vê o pôr do sol que ele está vermelho, né? E aí a gente sabe que outro dia vai chover, né? Então esses sinais aí eles estão em todos os setores, né? E se a gente olhar para a história como um todo, né? Nunca houve um conjunto tão amplo, né? De sinais que estão relacionados aqui ao que a Bíblia fala, né? Então, é muito importante, né? A gente estar muito atento a isso e fazer o que nos compete fazer nesse momento, que é proclamar o Evangelho. A gente não sabe quanto tempo ainda a gente vai ter,
aqui nessa terra, mas eu creio, né, que a nossa função é essa, de proclamar o Evangelho, até que Jesus volte para nos arrebatar ou para que ele volte só para nós individualmente, né? Porque a morte é arrebatamento também. Então, nós temos várias formas que a gente pode enfrentar a morte, né? Uma delas é dizer, bah, legal, chegou a minha hora, vou para o céu, vou estar na presença de Jesus daqui a pouco, né? Isso pode ser feito com muita alegria, né? Ou com pânico, depende de cada um. Puxa o cabelo aí. Fala, Lima. Olá, boa noite a todos. Mas eu só queria dar uma informação, né, em relação às coisas que estão acontecendo. Também a preparação, né, é uma coisa indireta, mas tem a ver, tá? Como todos sabem, aí as hospedagens por temporada aqui em Gramado interrompidas, né? E agora, na última reunião que a prefeitura teve aí, houve a liberação, inclusive dos hotéis, agora foi para 70% a liberação para ocupação, e liberaram, então, os aluguéis de temporada, que é o nosso caso aqui, né, dos apartamentos. Só que, o que aconteceu? Para a gente poder ter a liberação da locação, o que a prefeitura está exigindo agora? Que a gente faça um cadastro online dos proprietários, do que tem dentro da propriedade, dos apartamentos ou quartos que vão ser locados, para eles terem um conhecimento, assim, tipo assim, não, nós só queremos que vocês façam um registro para a gente poder liberar, então, os contratos que vocês vão ter que usar com os inquilinos, contrato de que eles vão ter que cumprir as normas de saúde, que é apresentada pela prefeitura, né? Vão ter que assinar um termo de compromisso, né? E se caso eles não cumprirem o termo de compromisso ou o contrato de locação, ali vai dizer que eles vão ser despejados do imóvel, e que se caso eles forem contaminados dentro, na hora de receberem a chave ou na hora de entregarem a chave, for constatado alguma coisa que julgue uma febre, alguma coisa, aí tem que chamar ou levar eles no SUS ou na prefeitura, eles fazerem o teste, que aí vai ser por conta, para tirar dúvida, vai ter que ser por conta do proprietário ou deles, e eles terão que ficar 14 dias em quarentena dentro do imóvel. Porque no momento que fizerem o contrato de locação, aqui se tornará a casa deles, no caso, né? Então, eles terão que ficar de quarentena no lugar onde eles estão. E aí, conversando com a vizinha também aqui da frente, que faz o mesmo processo, né? O que passou, né? É que, realmente, com isso aí, eles estão nos obrigando. Quer alugar? Pode alugar, mas tem que se cadastrar. Ou seja, nós vamos ficar, de alguma forma, ligados e eles vão ficar sabedores de que nós estamos alugando. E nas barreiras, aliás, a Solange falou com uma inquilina que está querendo vir para cá, ela disse que foi comprar convites para os parques, Snowland, onde tem que comprar, e lá estava solicitando no cadastro que ela fez lá, onde você vai ficar. Ou seja, com isso, o que eles vão fazer? Chegou lá, você vai ficar no Recanto das Águias. O Recanto das Águias não está cadastrado. Aí eles vão vir aqui, possivelmente até dar um ultimato, ou você se registra ou nós vamos fechar. Alguma coisa assim, né? E futuramente, quem sabe, cobrar alvará, mensalidade, taxa de permanência, essas coisas, né? Então, é uma forma deles começarem com aquele processo de, né, vamos cercar as coisas aí para ficar o domínio de quem está fazendo as coisas dentro das comunidades aí, né, em geral. Bem, para quem não conhece, o Lima é meu cunhado, marido da minha irmã. Eles têm uma casa que eles alugam apartamentos aí por temporada em Gramado. E o que ele está tentando dizer é que cada vez mais o controle de todas as coisas está sendo feito, né? Então, quem
olhou o filme ou leu o livro 1984 do George Orwell, né, vai ver que vai chegar uma época onde que todos os nossos movimentos eles vão estar friamente vigiados. Nós já estamos meio no controle, né, e os negócios e tudo, né? Então vai ficar cada vez mais apertado. Isso que ainda não chegamos na tribulação. Então, quando chegar a tribulação, o negócio vai estar tão apertadinho, tá? Que ninguém vai poder nem soltar um espirro, né? E que já vai ter alguma lei condenando ele ou, né, limitando ele. Então, Viu, Luiz? Tá. Eu só ia fazer uma contribuição assim, para a gente pensar como um todo, né? No Brasil, nesse momento, a gente está vivendo toda essa dificuldade aí das filas nas agências bancárias, aquele auxílio emergencial sendo pelo menos aprovado para pessoas milionárias e tudo. Por quê? Porque nós somos um país atrasado, desorganizado, sem dados consistentes. Os governos não conhecem a população. Então, só para não diria como um contraponto, né, mas para a gente pensar, tem o depoimento que a Cassi da Neuza, que ela teve aqui, então ela comentou que lá em Londres, o que aconteceu? Depois que foi decidida a questão do isolamento e as pessoas que tinham direito ao auxílio do governo, o que aconteceu? Uma semana ou duas depois, todas as pessoas estavam com o seu pagamento, digamos assim, o seu auxílio depositado numa conta no banco direitinho. Por quê? Porque o governo tinha conhecimento de todos os seus cidadãos, quem fazia jus ao benefício ou não. Então, eu coloco para a gente pensar também que daqui a pouco não dá para a gente estar fantasiando algumas coisas de que tudo no sentido que nós não podemos ter administração de dados por causa do mau uso disso, né? Tanto é que a gente teve aqui no estado, em alguns lugares, pessoas que estavam fazendo pesquisas sobre a questão da saúde, que foram até agredidas, não foram recebidas nas suas casas, enfim. Então, é importante a gente ter a cabeça, digamos, aberta, receptiva, de que as coisas de Deus, elas vão acontecer conforme a vontade de Deus, né? Não vai ser porque a gente quer evitar ou quer se esconder, digamos assim, que isso não vai acontecer. Então, só para contribuir com a conversa. Sim, é muito importante isso que tu falou, Lino, porque eu concordo também, né, que para nós não consiste num problema nesse momento, até porque quando a coisa ficar feia como vai ficar, vai ser depois que a gente for embora. Por enquanto, né, é tudo tecnologia e coisas que melhoram a nossa qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, né, aquele conceito de liberdade, ele já está indo para o espaço, né? Então, apenas isso, né? Quem quiser continuar vivendo livremente, de fato, vai ter que ir para o meio do mato, né? Lá para o Alasca, né, construir uma cabana lá num vale, né, cheio de neve. Aqui no Brasil nós temos bastante desses vales sem neve. Então, seria isso, mas sem dúvida nenhuma, né? O controle, por exemplo, vocês estão com um aparelho aí, estão com uma câmera ligada, isso aí, quem quiser acessar, isso aí já vai estar acessando. Pode furungar a nossa vida aí sem a gente estar sabendo. Quando a gente fala perto de um celular, tu diz, queria comprar uma geladeira, e aí daqui a pouco tu fala 2, 3 vezes isso, daqui a pouco tu olha no teu celular, já começa a aparecer propaganda de geladeira. Não sei se vocês já notaram isso. Tá? Pura bucha. Mas é isso aí, ó. O Geraldo Nicolau me ensinou uma palavra algum tempo atrás, né, que ela é ulucubração, tá? E aí ele perguntou se eu sabia o que era. Daí eu disse que não. Daí ele disse que eram pensamentos negros gerados na escuridão.
É elucubração, é com E. Elucubração? Elucubração. Tá. Então, são pensamentos negros gerados na escuridão. Então, a gente pode elucubrar aí algumas coisas a respeito do fim dos tempos, né? Sempre é divertido, mas podemos também ficar muito agradecido a Deus porque temos a palavra dele para nos orientar, para nos preparar a respeito desses tempos, né? Para a gente poder entender mais ou menos o que está acontecendo, porque as mudanças que estão acontecendo, elas são muito rápidas e muito radicais. Então, quem é que pensou que nós ia ficar 3 meses aí de quarentena? Quem é que acreditou que isso seria possível? Tá? E quem é que acreditou que ia conseguir conviver com o resto da família durante esse tempo, só dentro de casa, quase? Mas é uma prova boa, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Falar? Então, dê uma olhada de novo. Nós vamos deixar disponível aí esse PowerPoint. E o vídeo também? E o vídeo também. Precisa pedir ou não? Ok. Para mandar. Não. Como é que faz para acessar o vídeo? Eu vou ter que... isso eu vou ter que fazer diferente. Eu vou ter que fazer a esquerda. A Ruth vai ver como é que faz para disponibilizar o vídeo dessa noite. Pelo Google Drive. Eu acho que é pelo Google Drive. E esse PowerPoint a gente pode colocar no WhatsApp, tá? E as figuras estão tudo ali também. Se alguém quer contribuir também com alguma figura que represente, pode colocar. É bem interessante. E se alguém quer fazer alguma pergunta ou de alguma coisa que não foi dito, né, e que deixou uma lacuna, faça, por favor, né, que a gente vai tentar responder. Tá bom? Então, eu acho que eu não sei, eu fecho. Uma boa noite a todos, então. E um bom fim de semana, provavelmente debaixo das cobertas, perto de um fogo quentinho, né? Assistindo um Netflix aí, alguma coisa. Cuidem para não comer demais, que se engorda. Cuidem. Luiz, Cuidem. acrescenta a gente aí no grupo do WhatsApp aí, tá? Não. Não, Tá bom. Não. Só não publica muita coisa aí, Lima. Só umas piadinhas aí. Cuidem na quarentena aí, porque daqui a 9 meses o preço vai ser pesado, hein? Tá bom, uma boa noite a todos aí, então. Bom fim de semana. Tchau, pessoal. Tchau. Também. Tchau.